Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu queria iniciar esse tema aqui com a situação que está acontecendo muito grave no mundo e no país, mas que, como a gente é brasileiro, nós temos que me preocupar com o que acontece aqui no Brasil, né? Depois o mundo. Primeiro a gente tem que ver o que está acontecendo dentro da nossa casa para depois se preocupar com o mundo. É isso que a gente tem que fazer. Não é ficar com essa filosofia do que está acontecendo no mundo, aqui também está acontecendo e está tudo bem. Não, não. Não é porque está acontecendo na casa dos outros que vai acontecer na nossa casa. Então, como prioridade número 1, na verdade, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar em soluções para o problema do país, pois é aqui que nós vivemos e é aqui que nós temos que buscar soluções para os nossos problemas. Não adianta tentar dizendo que vai fugir, que vai embora do país, que no mundo não está havendo nem vaga para os habitantes da região. Todo mundo está vendo na Europa constantes rejeições de imigrantes aí por toda a parte do mundo, imigrantes que têm morrido no meio do alto mar, aguardando uma entrada para poder algum país daquele aceitar. Quer dizer, é como se fosse um lixo humano. Então não se impressionem que se futuramente isso aqui poderá acontecer com brasileiros na mesma situação, como eu citei no vídeo anterior, onde brasileiros estão sendo tratados sem nenhum respeito mais e nem sem nenhum valor. Então, da mesma forma que os europeus discriminam os próprios europeus, principalmente quem não é europeu. E o Brasil, depois desse golpe que houve agora, com essa questão de assalto ao Brasil, através de CIA e companhia, né? Pela CIA aliado a governantes, aos poderes brasileiros, a gente está vendo o país se acabar. Então o europeu, quando vê as próprias instituições brasileiras assaltarem o seu próprio país, não vão querer saber de um povo desse. Vai dizer que em sua essência isso é um povo bandido. E isso será o caráter que nós seremos vistos mundialmente como talvez uma ex-nação brasileira. Muito bem. Então quero dizer o seguinte: a máquina de matar, um pesadelo que virá, realmente que virá na realidade, através de um sonho. Doa a quem doer. Estamos hoje muito ligados ao que acontece em todo o mundo. Pelo menos é o que parece, né? Parece que nós estamos ligados e quando na verdade nós temos a ilusão de estar sabendo de que tudo está acontecendo e na maioria das vezes o que de fato está acontecendo você não sabe. Você é comprado por uma ilusão. Vamos assim dar um exemplo real aqui para a gente entender, para ficar um exemplo prático. Você tem aqui no Brasil, agora com esse negócio de lava-jato. Então a gente vaza-jato aí, você pega, fica acompanhando o tempo todo esses depoimentos aí, porcaria, né? Que se esse país tivesse um judiciário mesmo, um Supremo mesmo de fato para tomar alguma iniciativa, já estaria preso Dallagnol, já estaria preso Moro, já estaria preso Bolsonaro e por aí vai. Só que, enquanto a gente fica preocupado com essas denúncias que quase não tem importância nenhuma, não é? Não tem importância nenhuma para eles, para os bandidos que cometeram esse crime, como seu Moro e seu Dallagnol. Não acontece nada com eles. Eles riam, debocham, pede telefone, a Polícia Federal pede o telefone, ele não apresenta.
vai o conselho dos procuradores para punir ele, não pune nada, absolve ele de processo. Quer dizer, uma brincadeira que continua. Eles continuam fazendo o que querem em detrimento das denúncias que estão acontecendo contra eles. Parece que não acontece nada com eles. Eles são os invencíveis. Então a gente não pode acreditar num país que tem uma justiça como essa. Então o que estão nos vendendo? Nós vende fica a mídia o tempo todo ocupada com esses vazamentos, e por trás seu Bolsonaro está fazendo decreto, assinando decreto diariamente com legislações para foder o país e destruir a vida do trabalhador. Tá? Eu citei no vídeo anteriormente que agora ele vai reduzir cada vez mais direito trabalhista. Então, proporcionalmente, quanto mais aumentar o desemprego, ele vai diminuir os direitos trabalhistas. Então, quer dizer, vai tornar o cidadão aquele cara faminto que chega para trabalhar por um mero prato de comida. É esse o direito que o Bolsonaro prometeu durante sua campanha que ia fazer para o Brasil e para o trabalhador. Então, estamos vendo o resultado do que está aí. Então, o que nós temos? Nós temos uma mídia que fica divulgando uma porção de coisa que a gente acha que está acontecendo alguma coisa de fato, e por trás o seu Bolsonaro está fudendo a vida do país e do trabalhador. Esse é o resumo da ópera. Então a gente acha que está ligado, na verdade o que está acontecendo a gente nem está vendo. Então teremos que saber de fato o que está ligado, o que ver de fato o que está acontecendo, e não ficarmos nos ludibriando por uma mídia mentirosa e parcial, que defende os interesses de todos esses golpistas e poderosos burgueses que estão aí destruindo o Brasil. Muito bem. Então, é o que mais de fato é que estamos, a nossa realidade, o que nós estamos desligados de fato é da nossa realidade. O mundo, no mundo que foi montado por um capitalismo maldito, prega a todos para que tenhamos a ilusão e fantasia de que você irá ser bem-sucedido quando mais nada disso irá acontecer. Não há mais física nem mentalmente essa possibilidade que essa realidade se torne concreta. Quando o capitalismo foi pensado pelos burgueses e poderosos, tá? O que aconteceu quando eles pensaram no capitalismo? Que o capitalismo foi feito só para eles. E nenhum minuto tiveram ideias socializantes. Ou seja, quando os poderosos e burgueses do mundo inteiro pensaram nesse modelo capitalista, a ideia foi unicamente aquela do lucro, né? Que os sionistas fazem hoje, ou judeu, que é a mesma coisa, né? O que eles fizeram unicamente foi pensarem no seu lucro, tá? E pensarem na sua maneira de ganhar em cima da exploração do povo. E nada de direitos sociais. Essa foi a lógica pensante dos que se organizaram para criar o chamado modelo capitalista, que faleceu há mais de 50 anos, e há quem ainda acredite nele. A lógica do capitalismo sempre foi individualista, mesquinha e concentradora de poder e riqueza para eles próprios. E se alguns pobres nessa caminhada conseguiram obter algum sucesso, isto foi o erro dos planos desses capitalistas, que se soubesse que isso iria acontecer, eles já se
já teriam uma precaução contra isso, né? Então esses não eram os planos capitalistas, que não tiveram como prever, mas o que durou por pouco tempo, né? Também durou por pouco tempo. Essa lógica do quem tem sucesso se estabelece, né? Pregada pela ideologia capitalista, provou em pouco tempo que mesmo quem tem sucesso não se estabelece e que o poder é proporcional ao seu capital. Quanto mais dinheiro você mais sobe e pisa nos outros que são menores. E a sua capacidade de sobrevivência para quem tem pouco capital é muito difícil ou impossível. Isso foi o que foi acontecendo com o capitalismo na prática. Então, mas que durou por pouco tempo essa lógica capitalista. O que já está a toda velocidade procurando demonstrar com a destruição de países pobres, se apropriando de suas riquezas e matando milhões de miseráveis no mundo. Tá? Então o que aconteceu? É nisso aí que você tem que entender, né? Quando o capitalismo ele percebeu, que ele tinha a previsão que ele ia durar uns 50 anos, não durou nem 30, ele percebeu que o fracasso já tinha chegado antes do tempo, ele passou a se apropriar de países, dominava o Estado, explorava esses países e os povos, a riqueza desses países, que é a exploração da mão de obra barata. E com isso ele foi matando, destruindo nações e matando milhões de pessoas, principalmente as pobres e as miseráveis que nem tinham condição de trabalhar. As que trabalhavam ganhavam pouco e as que não trabalhavam morriam de fome. Essa foi a lógica do capitalismo. Muito bem. No mundo, e estes burgueses e poderosos que agora estão se tornando donos do país, querem matar mais de 8 bilhões de pessoas e deixar a população mundial reduzida a 500 milhões de pessoas. Ou todos nós, essa é o que a gente tem que se afrontar, ou todos nós nos unamos para destruir a todos esses burgueses e poderosos bilionários que nem chegam a 200 mil no mundo inteiro. Veja bem, nós temos no mundo inteiro um total desse contingente de burgueses e poderosos que não chegam nem a 200 mil, que se apropriaram do mundo e acham que o mundo é dele. E se utiliza do exército, se utiliza do poder judiciário, se utiliza das forças armadas, se utiliza de Ministério Público e hoje no mundo se utiliza da CIA. A própria CIA hoje é uma grande fábrica de corrupção que atende interesses unicamente de bilionários, não só americanos, como no mundo inteiro. Quem pensa, ao contrário de quem pensa que a CIA é uma fábrica de honestidade, é o contrário. A CIA assassinou vários líderes políticos, governantes no mundo inteiro, destruiu vários países da América Central e da América Latina, na África e por aí vai. Destruiu o Oriente Médio. Tudo isso arquitetado pela CIA, a fábrica maldita de gerar corrupção e defender grandes países interessados e bilionários para a desgraça desses povos. É isso no que se resume. Tá? Então veja bem, todo esse contingente populacional que a gente está falando que domina o mundo não chega a 200 mil em todo o mundo. Mas eles são donos de mais de 80% da riqueza do mundo.
quem é que o mundo, quem é que deu o mundo a eles? Quem é que passou o planeta Terra para o nome dessas 200 mil pessoas? Para eles se intitularem dono. Essa lógica que a gente não tem que deixar acontecer. O planeta Terra é de todos. E eles não nasceram ricos. Eles se apropriaram, destruíram, fizeram a desgraça de muitos povos de pessoas para se apropriarem e se tornarem ricos. E estão tentando destruir, no seu processo de destruição da desgraça da população mundial, acabar com povos e países. E matarem 8 bilhões de pessoas. Eles só querem 500 milhões de pessoas no mundo. O resto vão tudo matar. E não é matar assim avisando que vai matar, não. Eles vão matar te abraçando, te dando beijo, fingindo que está te dando remédio. É assim que eles vão te matar. No cinismo, na base da ironia, te empregando ilusões e fantasia. E assim ele vai destruindo. Como sempre foi o capitalismo, fez isso no mundo inteiro. Tá? Então, esses 200 mil se julgam os donos do mundo. E como consequência disso, já que eles se apropriaram do Estado hoje, os próprios Estados criarão várias estratégias para eliminar, sejam no mercado de trabalho, na saúde e na educação, as pessoas. E esse extermínio da população não é novo. Vou dar exemplo no Brasil. Nós temos um exemplo muito sutil de um mosquito que, depois de uma experiência que foi feita no laboratório aqui no Rio de Janeiro, um mosquito de uma doença única só, a dengue, hoje já pratica 5 ou 6 doenças. Tem alguma coisa estranha nessa situação assim. Um mosquito que virou um super mosquito. De uma doença, dengue, ele hoje comete, o mesmo mosquito pratica 5 doenças. A situação já começa daí. Nós sabemos que durante todos esses anos que nós vivemos, desde que os Estados Unidos começou a praticar guerra no mundo inteiro, que nós tivemos a criação da bomba atômica, as guerras químicas e as guerras bacteriológicas, né? Jogando vírus e infectando pessoas em determinadas regiões para exterminar as pessoas. Isso não é novo. A gente pode dizer que esse vírus, um mosquito hoje, que tem um mosquito que pratica hoje, ele comete 5 doenças aqui no povo brasileiro, isso é, com certeza tem algum quê de guerra bacteriológica aí nessa jogada. Não é possível que um único mosquito de uma doença pratique 5 hoje. E é assim que a gente tem que tomar cuidado. Com várias vacinas suspeitas, com o próprio alimento, que nós não temos, em verdade, controle de alimento nenhum. Temos 4 indústrias hoje no Brasil que dominam o mercado do alimento. Só uma é brasileira, 4 são multinacional. A hora que eles não quiserem fornecer mais alimento para o povo brasileiro, eles não fornecem, que a indústria é deles. E daí o governo vai fazer o quê? Um governo desse comprometido com o que nós estamos vendo hoje, destruindo o próprio país, inclusive com o apoio da Força Armada. Você espera mais o quê? Judiciário, Força Armada, Câmara e Senado, tudo ajudando a destruir o país. Você acha que eles vão fazer alguma coisa contra as empresas dessa de alimento, que na hora que resolverem não fornecer alimento mais, não fornecerão? A população tem que, de uma maneira geral, ela tem que procurar se posicionar e assumir o próprio Estado. Se ela não assumir o próprio Estado, não controlar a própria política do país, o povo controlar diretamente, todos nós estaremos perdidos. Caminharemos para a morte. Então, olha só, o que irá acontecer no mercado de trabalho? Não haverá emprego para todos e assim estes desempregados se tornarão alvos das drogas, das milícias e dos crimes.
E sendo vítima de tudo isto, o Estado os prenderá e os eliminará, ou seja, através de cadeia ou da própria execução, que dizem que no Brasil não tem pena de morte. Isso é mentira. Que todo mundo vê que todos os anos morre centenas de presidiários em todo o país por causa de superlotações e por causa do próprio sistema judiciário que é falido e agora também virou bandido. O sujeito, quando vai para uma cadeia no Brasil, ele dá sorte de sair vivo. Porque geralmente, quando o poder judiciário prende, é no sentido de poder eliminar ele. Porque o poder judiciário no Brasil, ele tem a visão de um criminoso como lixo, como um doente que tem que ser eliminado. Essa é a visão do poder judiciário. Ele não afirma isso, mas ele pratica isso. Agora, ao mesmo tempo, não assume essa sua covardia. Muito bem. E o que acontecerá com a saúde? O Estado hoje já abandonou a saúde. Falta remédio, falta médico, falta atendimento. Os postos de saúde e os hospitais hoje viraram autêntica casa de morte. De lá, só para o cemitério. E veja bem uma coisa, é o seguinte, todo mundo já sabe, aí é o que eu quero citar novamente, da questão do Ministério Público. Quando foi criado as OS, aí, essas organizações sociais, para tomarem conta da saúde e da educação, aqui no Rio de Janeiro, o Ministério Público condenou essas OS. Já vão fazer mais de 10 anos que essas OS teriam que ser extintas e feito concurso público para os servidores, seja da saúde, seja educação, seja de onde for. E até hoje não se viu nenhum resultado disso. O município, ou o estado, ou o governo federal paga essas OS não cumpre a parte dela, não tem atendimento, aí fica dois mentirosos, um do lado do outro. O mentiroso primeiro é a prefeitura ou o governador que diz que pagou as OS. E o mentiroso segundo do outro lado é as empresas terceirizadas ou a OS que praticam esse tipo de serviço e diz que não recebeu. Quer dizer, a prefeitura diz que pagou, as OS diz que não recebeu. E a população que morra, que se dane. Essa é a visão desses bandidos assassinos que se dizem governantes do país. Essa é a realidade que a gente vive. Muito bem. E na educação? Não teremos mais escola para todos. O governo também já abandonou a educação. Sem a educação, né, a gente sabe que não haverá futuro para os jovens. E toda esta juventude sem horizonte embarcará num crime e na marginalidade em que viveremos um inferno social. Quando os criadores do capitalismo, como já citei anteriormente, elaboraram tudo isto, eles já sabiam que um dia o capitalismo iria se autodestruir, pois o mesmo sempre trabalhou em cima de mentiras, ilusões e fantasias, mas não previram que iria ser tão rápido quanto eles queriam. Previram 50 anos de capitalismo e não chegaram nem a 30. E só viveu mais algum tempo porque a partir de então começou a roubar o próprio Estado para se autossustentar. Ou seja, o capitalismo quebrava e ia lá o Estado, botava dinheiro público para sustentar as empresas que quebraram. Tivemos exemplo aí em 2008, quando as empresas no mundo inteiro quebraram e foi retirado dinheiro público, né, dinheiro do contribuinte, para bancar a empresa, para não ajudar a quebrar.
nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Até uma própria Chevrolet, General Motors, o governo botou dinheiro e se apropriou da General Motors, porque senão ele ia quebrar. Ora, se apropriou da empresa, então se apropriou, estatizava. Isso não deveria ser feito só. Todo mundo deveria ser feito. Não é só nos Estados Unidos, todo mundo. Tomava as empresas, estatizava e acabou. Mas não, o que faz? Assumir a dívida da empresa, quer dizer, quem na verdade assumiu a dívida da empresa foi todo contribuinte desses países. Que tiveram dinheiro retirado das suas pensões ou fundos de aposentadoria retirado para bancar a falência dessas empresas bandidas. Então, a partir desse momento, o capital foi se endividando com dinheiro público. Lentamente isso foi acontecendo. E descaradamente, como para todo mundo ver. Então, a partir dali, o capitalismo começou a tomar conta do Estado. Já bem antes disso. Mas ali é que foi um clímax total. Só nos Estados Unidos foi mais de $1 trilhão retirado dos tesouros americanos para sustentar a falência dessas empresas. Enquanto tem 183 milhões de miseráveis nos Estados Unidos, ele tira $1 trilhão para sustentar empresas que quebraram o país. Veja a contradição. Hoje, o próprio Estado, depois do assalto do mesmo pelos capitalistas, virou o maior problema, né? Então, o capitalismo, ele é o problema. O socialismo é que é a verdadeira solução. E é a solução que temos que implementá-la o mais rapidamente possível, tá? Para que não sejamos destruídos por eles. Por ele, Estado, que é o próprio capitalista, né? O Estado hoje é o próprio capitalista que se apropriou do Estado. O Estado sou eu e vamos destruir o povo e direitos sociais. Essa é a lógica maldita do capitalismo que se prevalece hoje dentro do próprio Estado, né? Então o Estado é o maior capitalista hoje. O mundo hoje é dominado pelos criminosos e pelos corruptos. Que são os ricos e as grandes corporações. Tá? Então, essa é a situação que nós vivemos hoje. Com o Estado que ele está protegendo esses ricos e as grandes corporações que são deles próprios, ou seja, chegaram e falaram: o Estado é meu, o Estado sou eu e direitos sociais zero. Esse é o recado que eles mandaram quando assumiram Estado. Tá? Bom, que são os ricos. Então, olha só, o mundo hoje é dominado pelos criminosos, corruptos, que são os ricos e as grandes corporações, tá? Os restantes que a eles se subordinam são meros cães de guarda e trabalham para oprimir o povo, tá? Ou seja,
Se você não entendeu, eu vou repetir. O que os ricos e poderosos fizeram? Se apropriaram do Estado. O Estado é meu. Um exemplo aqui no Brasil. Quem é que manda aqui no Brasil hoje? Não tem poder executivo, não tem poder legislativo, não tem judiciário, não tem forças armadas, não tem mais porra nenhuma. Vou falar de Brasil para a gente entender. Então você vê que ele está acabando com a saúde, está acabando com a educação, está acabando com a aposentadoria. Então eles se apropriaram do Estado. Então tudo que o Estado fazia para o bem do povo, isso é retirado hoje. Mas veja bem, tenhamos a seguinte concepção: não é porque o Estado fazia porque ele é bonzinho, o Estado fazia porque ele retirava de você próprio. Só que quando esses ricos e poderosos chegam e tomam conta do Estado, ele está te roubando. E aqueles direitos que você tinha em função dos seus impostos, como contribuinte do próprio Estado, ele está roubando. É isso que você tem que entender. O Estado nunca foi bonzinho, nem faz favor, não. Ele te dá o que ele te arrecada, que são os impostos. Então agora nós tivemos esses grandes bilionários e corruptos e grandes corporações que são criminosas também. Temos que, volto sempre a falar, temos que parar com essa ideia de que bandido está preso na cadeia. Bandido está governando o país. Bandido está governando o país, para quem não entendeu. Para que esse negócio de bandidinho, de Bangu 1, de presídio tal, lá no presídio de Roraima, para com isso. Esses caras só fazem mal a ele mesmo e dali mesmo eles caminham para a morte. Infelizmente, para a própria desgraça deles. São os pobres coitados que se meteram numa situação que agora não tem mais como reverter. A desgraça deles está montada com auxílio do próprio Estado, com seu sistema prisional e judiciário. É isso que acontece hoje. Aí o cidadão fica preocupado com os que estão com eles. Agora, os que estão roubando ele, está tirando a aposentadoria, saúde e educação, ele não se liga. É um idiota ambulante. Muito bem. Então, o que virou hoje então? As Forças Armadas, o Poder Judiciário, a Câmara de Deputados, o Ministério Público, o Senado. O que virou tudo isso? Virou uma máquina para trabalhar para eles. Aí bota a polícia e bota as Forças Armadas para meter porrada no povo ou matar. E essas instituições, Câmara, Senado, Judiciário, retira os direitos do cidadão. Quer dizer, nós, povo brasileiro, estamos virando um lixo. Daqui a pouco nós seremos expulsos por nós não sermos, nem termos mais o direito de viver no país. Muito bem. No mundo, assim como no Brasil, nós estamos esperando que alguma guerra irá acontecer a qualquer momento. Quando a guerra, de fato, ela já vem acontecendo há mais de 50 anos, com a falência do maldito capitalismo e que vem se apropriando dos países, destruindo esses mesmos países, roubando sua riqueza e matando o povo. Então vamos falar de Brasil. Nós somos brasileiros. Aqui no Brasil, nós estamos vendo isso acontecer agora. Agora. Desde 2014. Ou enfrentemos este problema de frente, agora, batamos de frente com todas essas instituições que estão protegendo tudo isso que está acontecendo aí, ou então ficaremos sonhando, com grande pregação do capitalismo, que um dia seremos ricos e bem-sucedidos, que compraremos um carro, quando as próprias indústrias automobilísticas estão indo embora do país, pela falência do país. Estão indo embora.
porque também o povo também já ele está vendo que a miséria do povo está chegando a curto prazo. É que nós teremos uma gasolina barata com a destruição da Petrobras. E a gasolina já aumentou em mais de 100%. Agora. E quando a Petrobras é hoje, 90% de estrangeiro. O governo, na prática, hoje, ele só tem 10% de domínio sobre a Petrobras. Porque 90% das ações estão praticamente vendidas para empresas privadas ou estrangeiras. E agora, com essa babaquice dessa vaza-jato aí, que ficava o tempo todo falando na televisão, nesse mesmo inteirinho, ninguém divulgou, ninguém falou. A Caixa Econômica vendeu suas participações de vendas da Petrobras. Então nós temos hoje em torno de 10% só, praticamente, da Petrobras. A Petrobras vai virar uma empresa totalmente privada. Então quem defendia que tinha que ser privada, você que tem que ser o carrinho, tem sua motinha, que gosta de tirar onda, não é isso? Eu só tenho pena das pessoas que tem que pagar, vão pagar transporte mais caro e vão pagar o seu botijão de gás também mais caro. Agora os idiotas que pregavam que a Petrobras tinha que ser vendida, então tá aí, conseguiram. Agora, amigo, pegue o seu salário para encher um tanque do seu carro, quando a gasolina chegar ainda antes do final do ano a R$10. Porque por enquanto o governo ainda tem 10% da Petrobras, ainda está conseguindo, para enganar o povo, novamente enganar o povo, está segurando o preço. Mas vai chegar uma hora que as empresas privadas vão bater na mesa e ele vai aumentar. Aí você vai ver o precinho da gasolina chegar a 10%. Aí eu quero ver o seu motorista de Uber, aí eu quero ver o seu cara que tem a sua vanzinha, para trabalhar, olha aí, né, para trabalhar, não é nem para passeio, para trabalhar. E o trabalhador pagando o seu transporte mais caro, e quero ver o cara tirar onda com o carrinho dele no final de semana para passear. Essa é a realidade que a gente vai se defrontar. Ninguém está acreditando, precisa acreditar, vai ver mesmo. Não precisa acreditar não, quiser acreditar ou não, pouca diferença faz, mas verá mesmo acontecer. Muito bem, né? Então ele acha também, né, que com o sonho do capitalismo ele terá casa própria, casa de praia, universidade pública, emprego para os seus filhos, né? E teremos uma excelente aposentadoria, não é isso? Então continuem sonhando assim. Continuem sonhando assim. Aos que acreditam, aos que têm fé nisso. Fé não é fatos. Os fatos não precisam da fé. A fé você pode acreditar sem os fatos, mas os fatos não precisam da fé. Então qual é o fato hoje? O fato hoje é que se nós não peitarmos toda essa estrutura que está destruindo, está fudendo o país e a nação, a gente não vai conseguir reverter esse quadro. E a miséria baterá em todas as nossas portas, em todos os níveis sociais. Inclusive aos próprios empresários que defenderam essa ideia de Bolsonaro e companhia. Muito bem. Este, meu amigo, pode ser os seus sonhos e de muitos ilusionistas que vivem no mundo da imaginação. Mas o que na realidade irá lhe mostrar será uma máquina de matar, um pesadelo que se tornará realidade. Doa quem doer. Viveremos o inferno social. Esta será a máquina de matar que irá nos eliminar. Quer você queira acredite ou não. Eu quero citar aqui uma última frase aqui para a gente encerrar o tema, que diz o seguinte, que foi de Miguel de Arraes.
Olha que ele disse isso, vai fazer mais de 50 anos. Uma coisa não mudou, hein? Não mudou. Tem que ser na base da força mesmo. Porque no diálogo é impossível. Há mais de 50 anos ele disse isso e a situação dessa elite que está aí podre só se piora em cima de todos os outros cidadãos. A elite brasileira, né, só tem uma forma de dar jeito nessa elite brasileira, em que sua essência, ela sempre foi um lixo. Só mesmo se a empurrarmos toda ela para o oceano, e que na hora o oceano esteja cheia de tubarões, para que não deixe o único sobrevivente. Aí você conseguirá transformar o país. Tá bom, amigo? Por hoje nós ficamos por aqui. E gosto sempre de dizer o seguinte: o meu canal não é para vender ilusões e realidade. Não é para vender esperança, nem ficção, nem otimismo. O meu canal vende realidade, mostra fatos. Então, meu amigo, se você quer acreditar na ilusão ou na fantasia, então que você ouça outros canais. Porque um problema a gente nunca joga debaixo do tapete. A gente sempre mostra e tenta resolver. A vida não foi feita de soluções. A vida sempre foi feita de problemas. Então cabe a você resolver todos os problemas. Não é o seu direito, é sua obrigação que você tem que resolver. Como própria capacidade de se superar como ser humano, de provar a você mesmo que você existe, que você mesmo é construtor, é capaz de construir um mundo melhor, não só para você, mas também de toda a sociedade, da sua família e os que vivem em torno de você. É essa a nossa obrigação. É essa a nossa felicidade. A nossa felicidade consiste nisso aí, de transformarmos as nossas próprias vidas sem fantasia e ilusões, para que possamos primeiro ajudar a nós próprios e depois ajudar aos nossos irmãos. Tá bom? Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.